É, galera, não deu para a Coreia do Sul, né? A seleção brasileira veio muito forte nessa partida e com 30 minutos de jogo a seleção brasileira já tinha feito o terceiro gol, né? E já tinha matado a partida. O Neymar que era dúvidas para a partida, o Neymar conseguiu aguentar bastante, jogou até os 36 minutos do segundo tempo e o Tite fez algumas substituições aí pontuais para poder segurar também os jogadores. Tinha alguns jogadores com cartão amarelo, tínhamos aí o Militão estava pendurado, caso ele levasse mais um cartão, ele ficaria de fora da fase de quartas de finais da Copa do Mundo, e isso não seria bom, já que ele tem jogado improvisado na lateral direita, e o jogador Rafinha, que retornou à seleção brasileira hoje junto com o Neymar, jogou na lateral esquerda, galera. E bora acompanhar aqui mais o Sport Center do ESPN falando tudo sobre a vitória da seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Bora lá, galera, acompanhar mais um vídeo aqui falando da seleção brasileira. Da seleção hoje na partida contra a Coreia. E aí a gente já mostra para vocês, fãs de esportes, e a gente também já vai falando sobre a seleção brasileira. Porque todas as Copas, e geralmente quando a seleção se reúne, a gente sempre fala, André, de um jogador que está jogando muito bem, de um outro. Aí se falava muito da dependência do Neymar, como o Tite falou já várias vezes, que não poderia deixar de ser, porque ele é um grande jogador, é o craque do time. Mas hoje a gente pensa na lateral direita, a gente pensa na zaga, a gente pensa na defesa, no meio-campo, no ataque. A gente não consegue ver um ponto fraco nesse time na seleção brasileira. Eu queria que você falasse se você enxerga algum ponto fraco nessa seleção e quem foi o grande nome hoje. Começando pelo final. É difícil até encontrar um grande nome, né? Porque o coletivo é muito forte hoje. Se eu tivesse, eu não sei se já entregaram o troféu de melhor da partida para alguém. Certamente foi um jogador da seleção brasileira, óbvio, né, que ganhou, mas não sei. Se dependesse de mim, eu daria esse troféu para o Richarlison. Mas eu acho que tem uma briga muito boa com o Thiago Silva, mencionado pelo Zé. Casemiro, é que o Brasil não foi tão exigido. E numa situação de 4-1, eu acho que também é meio automático que se dê o prêmio para um jogador envolvido nos gols e tal. Eu acho que o Richarlison é um cara que continua fazendo um trabalho de doação para a seleção brasileira, sem que ele mostre o egoísmo, entre aspas, aí estou falando no bom sentido, que é próprio dos jogadores que atuam nessa função, que estão sempre pensando no gol primeiro. Ele teve uma jogada no primeiro tempo que o Neymar pediu a bola e ele tentou finalizar num lançamento pelo lado direito, que ele conduziu a bola praticamente sozinho. O Neymar estava numa ótima condição para marcar e ele tentou bater. Isso não é muito próprio do Richarlison, ele é um jogador generoso. Mas acho que qualquer um desses que estiveram entre os melhores poderia receber esse prêmio. Acho que a seleção brasileira teve vários destaques hoje em todos os setores. Com relação a ver pontos fracos, eu acho que eles existem. São situações que certamente vão ser exploradas à medida que a Copa vai ficando mais difícil. Eu não sei se a Croácia vai ter capacidade de explorar os defeitos da seleção brasileira, mas ela vai tentar, e é preciso respeitar demais a seleção croata, porque se trata de um jogo de quartas de final de Copa do Mundo. Se a gente tratar com coisas do tipo, mas o Brasil precisa do Neymar para ganhar da Coreia, a gente está infantilizando uma competição que já demonstrou que não permite esse tipo de tratamento, esse tipo de visão. Isso foi muito repetido nos últimos dias, a partir do momento que se falou que o Neymar poderia jogar e principalmente depois que houve a confirmação. Então, pontos fracos da seleção brasileira, eles são difíceis de achar. O setor defensivo, por exemplo, não é um deles. A seleção brasileira tem uma força para marcar e tem uma capacidade para se defender e até um orgulho dessa capacidade, que são coisas notáveis. Mas, eventualmente, na fase de grupos, o que se notou em relação ao ataque? Baixa produção, né? Mas a seleção fez hoje mais gols do que fez na fase de grupos. Sim, porque o jogo foi se construindo, se desenvolvendo para isso. Menos de 10 minutos, 2-0. Menos de 30, 4-0. Uma situação, acho que diferente da que se poderia imaginar. Aliás, acho que vale a pena dizer isso. Não dava para esperar um início de jogo melhor para a seleção brasileira do que a gente viu, né? Então, um gol logo, um pênalti, um presente do adversário, que eu considero esse pênalti,
Mas a seleção brasileira, ela precisa, nos termos do equilíbrio que o Tite sempre propõe, ser mais eficiente, ser mais incisiva, como foi hoje na parte ofensiva. Tem um ponto que eu consigo ver na seleção brasileira que cada vez mais, e a cada partida que passa na Copa, a gente consegue enxergar mais o Tite nela. Das características do Tite do Corinthians, por exemplo. Sim. A questão defensiva, né, do equilíbrio, tanto que ele mencionou em quase todas as entrevistas, o time tem que ter um equilíbrio, defesa, meio campo e ataque, e nós estamos vendo isso. O ataque pressiona, o meio campo pressiona, o Thiago vem lá de trás e antecipa o atacante, quando o Brasil não consegue sair, não consegue fazer uma boa marcação. Então você percebe esse equilíbrio, né? Você percebe essa leitura de jogo. Não, nós fizemos 20 minutos, 2-0, peraí, agora não vamos pressionar, vamos recuar, esperar para jogar no contra-ataque. Foi o que o Brasil fez, ou seja, esse equilíbrio e maturidade para entender que em 90 minutos existem várias alternâncias de comando, né, do jogo. Uma hora eu vou atacar, vou pressionar, vou roubar, outra hora eu vou voltar, vou me posicionar, vou defender e sair em contra-ataque, explorando justamente esses dois pontos que nós temos em velocidade, puxando o Neymar também. Então, acho que o Brasil tem essa maturidade, pelo menos mostrou, né, e nesses jogos, essa inteligência de jogar futebol. Dentro do comentário do André, o que eu acho é o seguinte, eu assisti 2 jogos da Croácia. Eu assisti contra o Canadá, acho que foi contra o Canadá, e agora contra o Japão. O Japão foi melhor? Em alguns momentos, sim, especialmente no primeiro tempo. Tanto contra o Canadá como contra o Japão, o time da Croácia cresceu de produção no segundo tempo. Eles começaram a encontrar os espaços para jogar, começaram a tocar a bola e eles são jogadores técnicos, né? Modric, Kovacevic e Brozovic. São 3 jogadores que sabem fazer a marcação e, ao mesmo tempo, eles jogam com a bola nos pés. Então, acho que o Brasil, talvez, por exemplo, não vem me agradando muito esse segundo tempo do Brasil no sentido de recuar para administrar o resultado. É perigoso? É perigoso. O Brasil pode fazer 2-0 na Croácia, 3-0, porque o Brasil tem esse poderio, e recuar depois. Eu não sei se isso seria interessante. Então, só esse pequeno cuidado que nós temos em relação a isso, né? O Rafinha já é um cara que volta mais para ajudar na marcação. O Vinícius hoje já segurou um pouco mais lá na frente. Mas eu acho que é muito por conta do adversário, por conta da carga do jogo. As oitavas de final, quartas de final, você já tem uma outra conotação, você já trabalha a cabeça de outra forma. Os adversários que você vai enfrentar hoje, por exemplo, vai jogar contra a Croácia. Todos do Brasil sabem onde esses caras da Croácia jogam. Vai ter um respeito diferente. Mas a Coreia tem o som. Mas só tinha o som. Lá você tem outros jogadores que nós precisaremos respeitar. Sim. Então, eu acho que o Brasil entrará de outra forma, porque é um adversário que tem uma tradição e tem um peso grande, né? Sim. A minha impressão, rapidinho, Felipe, obrigado. A minha impressão é que um dos atrativos para a seleção brasileira enfrentar a Croácia nas quartas de final é que a seleção croata, ela tem cuidados defensivos, todos os times precisam ter, o Brasil os tem, muito claros. A Croácia vai ter, em especial contra o Brasil, mas a Croácia é um time que joga, né? Sim. A Croácia é uma equipe que procura. Ela não me parece ser um time que, tudo bem, somos assim, mas vamos ser diferentes porque é o Brasil, né? Então, eu não acho que ela vai se defender profundamente dentro do seu campo e tentar evitar que o Brasil possa jogar. Então, ali, numa situação como essa, existirão espaços, mas aqueles que a seleção brasileira conseguirá criar, invariavelmente é o que acontece. Então, eu acho que é um bom encaixe. É um time que exige máximo respeito, mas é um bom encaixe de características para a seleção brasileira. 2 convites para vocês. A gente vai falar mais, vai projetar mais esse confronto de Brasil e Croácia e também as dancinhas da seleção. Tem muito jogador esse assunto já está. Já vamos chegar lá. Eles vão ter que se acostumar com isso. Tem muita gente que não gosta e acha desrespeito. Mas o assunto agora é Neymar. A gente vai para o Catar acionar a nossa equipe, mas vamos colocar alguns dados do Neymar na tela para a gente levantar para o nosso time cortar. Voltou 100%, números de Neymar na vitória do Brasil sobre a Coreia. Jogou 81 minutos. Fez 1 gol, líder da equipe, foram 4, né? Então são 4 líderes hoje. 1 assistência, chances criadas 2, chutes no alvo, foram 3 chutes no alvo, 1, o segundo do Brasil nesse quesito.
Vamos lá, vamos para Doha, no Catar, Fãs de Esportes. Mas antes a gente coloca as aspas do Neymar escrevendo numa entrevista pós-jogo o que é que ele falou. Ele disse: foi um medo muito grande a lesão no primeiro jogo e foi bem doido. Passei a noite chorando muito, mas deu tudo certo. O esforço valeu a pena. Todo o sofrimento é válido. Engraçado, né? Porque o Neymar falando que sofreu tanto e a gente, em todos os momentos que a gente viu o Neymar, era um Neymar muito positivo. Era um Neymar que se mostrava muito positivo, que ele estaria sim pronto para jogar as oitavas e foi isso que aconteceu. Apesar de muitas vezes a gente ter duvidado, porque a gente pensava, o Neymar nem foi a campo, o Neymar nem treinou. Mas aí deu tudo certo e hoje ele pareceu que está realmente 100% para os próximos jogos. Veremos o que vai acontecer nas quartas, mas eu estou contando com ele. Vamos lá, sabe com quem eu estou contando também? Eu estou contando com o Zinho, com a Gláucia e com o Gustavo Hoffmann. Eles chegam aqui no nosso Sport Center e trazem também as informações, as notícias, as percepções de quem acompanhou a seleção brasileira de pertinho lá em Doha, no Catar. Senhores, muito boa noite, bem-vindos. Beijão, Marcela. Boa noite aí pra vocês também. Beijo grande aos amigos do estúdio, a quem nos acompanha. Vamos no Neymar, então, já que vocês trouxeram aí os números e essa declaração dele pós-jogo. Surpreendeu o Neymar estar nessa oitavas de final e surpreendeu também a forma como o Neymar jogou, como se apresentou, 80 minutos em campo. Quando a seleção já desenhou a sua goleada ainda no primeiro tempo, imaginei que o Tite fosse logo poupar o Neymar, mas ele seguiu ainda no segundo tempo. E, Zinho, a gente viu um Neymar muito confiante em campo, fazendo o seu jogo também, no momento de falta ali, levantando, jogando. Gostei de ver, acho que foi uma surpresa, uma grata surpresa a todo mundo, como o Neymar veio hoje e como ele jogou. Um beijo pra você. Beijo, boa noite aos companheiros de estúdio. Assim, foi surpreendente ele jogar, ele ser escalado. Eu realmente vendo as fotos, conversamos sobre isso toda semana, né? E eu tinha muitas dúvidas do Neymar jogar as oitavas. Até não contava com ele. Até pela minha experiência, né, dentro de campo, é fruto do trabalho dele, do ótimo trabalho do Departamento Médico do Brasil, né? Hoje também, todo o aparato que tem, sofisticação, tudo que se existe de recursos, é bem melhor também, proporciona para o atleta ter essa recuperação. Mas precisa da dedicação do cara, né? E de querer jogar, de querer entrar, de querer... É uma decisão, né? A oitava de final já é uma decisão. Então, foi surpresa. Como ele jogou, para mim não foi surpresa, né? O jogo ajudou. Fazer o gol logo, 2-0, 3-0. A Coreia, ela entrou com a proposta de se defender e levar esse jogo e marcar muito. Mas quando ela leva logo o gol, ela tem que se expor, ela tem que sair um pouco. E aí o jogo fica bom até pro Neymar, que a gente tinha dúvida, vai prender muita bola. Se esse jogo vai ficando 0-0, 0-0, aí ele tem que chamar a responsabilidade, tem que partir para cima, tem que tentar driblar, fica mais exposto a tomar as faltas, a tomar as pancadas. Então o jogo colaborou, ele também com os seus companheiros, a seleção brasileira fez um primeiro tempo. Para quem criticava, que a seleção não faz um bom primeiro tempo, que a seleção tem dificuldade, bom, tá aí. Primeiro tempo perfeito, tanto é que administrou, o segundo tempo foi só para treinar, né, vamos dizer assim. Então, acho que a seleção está de parabéns, consegue a classificação convincente, jogou melhor, mais uma vez, para mim faz uma boa apresentação, principalmente agora no primeiro tempo. E tá pronta para encarar quem vier pela frente. Gustavo, uma seleção que começou o jogo marcando muito em cima, né? E isso é o que o Zinho dizia desse início de jogo da seleção brasileira, como isso também favoreceu o Neymar. O Brasil precisava de uma grande atuação, entregou essa grande atuação. Jogou bem contra a Suíça e contra a Sérvia, a gente ressaltou muito a força desses dois adversários. Teve boas atuações. Contra Camarões, o rodízio de jogadores, uma queda de rendimento, muitas dúvidas ao invés de respostas. Hoje o Brasil entregou. Hoje o Brasil entregou uma grande atuação de time que é candidato a título da Copa do Mundo. Cansou, não, Zé. Brasil e Coreia nas oitavas de final. O que você espera? Você espera uma grande atuação do Brasil. Você espera a imposição da seleção brasileira. E foi o que aconteceu. O Brasil se impôs. O Brasil tornou o jogo fácil. Ao marcar alto, ao pressionar a saída de bola da Coreia, ao ter a bola nos pés, ao envolver o adversário, ao fazer 3 gols com menos de 30 minutos. Então o Brasil tornou o jogo fácil, grande atuação. Poderia ter terminado o primeiro tempo já com 5-0 pelo volume de jogo, pelas chances criadas.
E foi, acima de tudo, um coletivo forte. E dentro desse coletivo forte, as individualidades brilharam. Eu acho que a notícia de Neymar bem, jogando 85 minutos, se você pegar os 5 de acréscimos do primeiro tempo, acho que essa notícia é excelente para o Brasil. Eu até falava com o Zinho, né, no intervalo, falei, pô, será que agora tira o Neymar, jogo definido? Voltou, ficou e foi quase 90 minutos dentro de campo jogando. Então, assim, o Neymar tá bem. O Neymar tá bem. Acho que essa notícia é espetacular pro Brasil. Tem que destacar o jogo do Rafinha, acho que uma boa atuação do Rafinha. O Vinícius Júnior, de novo, sendo protagonista. A gente tem que tratar o Vinícius como ele é na seleção hoje em dia. Protagonista. Esse é o Vinícius Júnior. Casemiro, extremamente seguro. Gostei muito do Paquetá, rodando bem a bola, distribuindo bem o jogo. E eu faço questão de destacar a atuação do Danilo. O Danilo é um jogador que precisa ser muito mais valorizado. Falava agora há pouco no podcast Futebol no Mundo. Nós no Brasil, historicamente, temos os laterais como jogadores ofensivos. E a nossa história, ela é maravilhosa com os laterais. Jorginho, Djalma Santos, Nilton Santos, Roberto Carlos, Cafu, o próprio Daniel Alves. A nossa história nas laterais, ela é de um talento exuberante e ofensivo. O Danilo é um jogador que joga como lateral e tem um perfil completamente diferente. E é um jogador muito completo nas funções defensivas, na leitura tática. É um atleta muito inteligente. Hoje fez a lateral esquerda, como faz o lado esquerdo da defesa da Juventus, muitas vezes, como fez o City com o Guardiola. Entregou, fechando na construção ofensiva ao lado do Casemiro. Eu faço questão de destacar a atuação do Danilo, que é um atleta exemplar. Ozinho, antes de tocar a bola lá para a turma também, queria falar contigo essa questão. Nós falávamos antes dessa partida, né, o quanto seria importante uma boa apresentação das individualidades, também do coletivo. E falávamos, será que o Neymar, enfim, vai vir também como principal nome, enfim, trazer isso que a gente espera dele? Mas não só o Neymar, olha, é difícil aqui com o Zinho, viu, gente, ó. Marcela, vou devolver aí pra você pra organizar a casa. Vocês vão discutindo o jogo. Você conversa com a gente eles. já volta, tá? Não é fácil ser tetra, não é fácil. Nós temos o tetra. Valeu. Ó, a bandeira da luz e tudo. Da luz. Valeu aí, ó. Pode seguir, Glaucia, pode seguir. A gente sabe, a Copa do Mundo é festa, é farra, é isso mesmo. Eu esqueci que você estava falando pra mim. É difícil, Obrigada aí, ó. Muito obrigada. Love ESPN. Vamos voltar, Zinho, vamos voltar. Nós temos tetra na equipe, é isso, não tem jeito. Eu esqueci o que você me tinha perguntado. Eu nem ouvi. Desculpa, pessoal, mas eu realmente esqueci. Desculpa, é difícil andar com uma lenda dessa, né? Não, mas vamos lá, assim... Eu dizia o seguinte, Zinho, o quanto seria importante essa vitória para a seleção, que era a nossa discussão antes do jogo, para as individualidades, também para o coletivo. Nos perguntávamos muito quem seria esse Neymar de hoje. Sim. E a expectativa de que ele fosse, de fato, um protagonista. Mas eu vi em campo, o Gustavo destacou alguns jogadores, algo que a gente vem falando desde o início da nossa cobertura, que não só o Neymar, mas outros jogadores também assumiram esse protagonismo. E hoje eu acho que a gente conseguiu ver isso em campo, nesse coletivo muito forte, nessas individualidades, além do Neymar, outros também chamando esse jogo, esse protagonismo. Sim, eu também quero destacar o treinador, né? Porque na substituição ele coloca o Everton, goleiro, ou seja, para botar todo mundo para jogar. Todos que estão aqui na Copa tiveram o gostinho de entrar no campo. Então é um trabalho de grupo, é uma gestão de grupo, e aí o Neymar hoje, ele é a grande referência, é o craque, mas por esse trabalho que o Tite faz, ele privilegia o conjunto, o grupo. Eu acho até que ele poderia ter tirado o Neymar antes, mas o Neymar é fominha, não quer sair, aí de repente nessa hora falta assim aquela liderança, não, você vai sair. Não. Eu tô falando até para preservar mais o Neymar, o jogo estava resolvido. E ele teve uma colaboração imensa, porque muita gente falava assim, o Neymar, a seleção não precisa do Neymar, houve um clamor aí, até pessoal feliz porque ele se machucou, é péssimo isso,
primeiro é a saúde da pessoa, mas o Neymar é tão fundamental porque quando ele está em campo, e ele não foi brilhante hoje, ele fez um jogo razoável, bom, né? Mas a gente sabe que o Neymar joga muito mais. Mas eu vi um Vinícius Júnior jogar muito mais do que jogou. Sim. Sem o Neymar. O Rafinha jogando muito mais. O Richarlison jogando muito mais. A presença dele chama a atenção dos adversários, a movimentação que ele faz, abre espaços, né? Ele vem buscar, o Vinícius Júnior e o Rafinha fazem o facão. Então é um conjunto, tem mais protagonistas na seleção? Tem, mas o Neymar continua sendo fundamental até para esses novos protagonistas aparecerem e brilharem, como a gente viu hoje. E assim, um cara que para mim é protagonista e que não vai aparecer assim fazendo gol, apesar que já fez gol, né? Foi o gol dele decisivo contra a Suíça. O Casimiro é um absurdo. Ele é o ponto de equilíbrio para mim dessa seleção. Fica muito claro isso, não só nos 2 primeiros jogos, hoje de novo, vendo ali o Casemiro jogar. E a defesa brasileira também, né? Comentava com o Gustavo durante o jogo. Você vê um Marquinhos, a forma como ele joga, como ele sai jogando, a tranquilidade que ele administra ali a defesa é algo absurdo, amigos. E me chamou a atenção, Glaucia, em cima disso que você está falando, né? Quando entra o Bremer, eu virei pro Ró e falei assim, vai botar o Marquinhos de lateral. Não, ele mantém a estrutura ali o Bremer com os dois, fazendo ali a lateral. Né, até fazendo... Aí começou a sair algumas jogadas da Coreia ali, porque não é a característica do Bremer, mas o Tite confia muito nessa dupla de zaga por dentro, né? Marquinhos e Thiago Silva, que estão fazendo uma Copa espetacular. É isso. Valeu, Glaucia. Hoffman e Zinho, fiquem conosco. A gente vai trazer um tema que é importante também, a participação de vocês. Galera, isso foi mais uma análise aí da seleção brasileira. Neymar voltando e a seleção brasileira vencendo bem, vencendo de 4-1. Agora os adversários já olham a seleção com outros olhos, né? Porque muitos aí olharam a seleção que perdeu para a seleção de Camarões daquele golzinho lá do final, mas hoje foi a seleção brasileira entrando com o time titular. E eu vejo muita gente falando do Neymar, mas poucas pessoas falam do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, para mim, foi o principal jogador da seleção brasileira. Um jogador, se você contar aí do primeiro jogo pra cá, é um dos jogadores que participou de quase todas as jogadas praticamente aí de gols da seleção brasileira. Ele tem participação, é um jogador que tem jogado bem, cada jogo que ele tem jogado tem melhorado bastante e para mim tem sido um jogador muito importante para a seleção brasileira, é claro, juntamente com o Neymar. O Neymar, quando joga, a seleção brasileira joga de uma maneira totalmente diferente. Todo mundo vê que a seleção joga um pouquinho mais solta, né, com muito mais liberdade, né? O Neymar ele puxa a responsabilidade, puxa a marcação, né? Isso daí é muito bom para a seleção brasileira. Tivemos também o Rafinha para mim não fez o jogo ruim. O grande problema para mim do Rafinha é a finalização. Quando tem que fazer o gol, ele não consegue fazer o gol, mas o primeiro gol da seleção brasileira saiu no cruzamento do Rafinha, né, que conseguiu chegar na linha de fundo, deu o cruzamento, a bola sobrou para o Vinícius Júnior com muita tranquilidade conseguiu fazer o gol dele. Também depois teve o pênalti, o Neymar batendo pênalti com muita maestria, como sempre o Neymar, um dos maiores batedores de pênalti do mundo. O goleiro fez uma firula, foi para um lado, foi para o outro e não teve jeito, não conseguiu acertar o canto que o Neymar ia bater o pênalti. E a seleção brasileira muito bem, todo mundo unido. E eu acredito que a seleção brasileira vai passar pela seleção da Croácia com muita facilidade. É só entrar com o mesmo espírito que entrou nesse jogo contra a Coreia do Sul. E para mim a Croácia não consegue conter a seleção brasileira. E nas semifinais o provável confronto pode ser, né? Nas semifinais pode ser Argentina, né? Vamos ter o confronto aí das quartas de finais. Argentina ou Holanda, uma dessas duas seleções irão enfrentar o Brasil nas semifinais, é claro, caso a seleção brasileira consiga passar pela seleção da Croácia na próxima fase. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Será que o Brasil consegue chegar às semifinais e enfrentar Holanda ou Argentina? E qual seria o melhor confronto para a seleção brasileira pegar na fase de semifinais? Argentina ou Holanda? Para mim, uma das duas que vir, a seleção brasileira é a favorita, mas tem que abrir o olho, tem que jogar primeiro, né? Mas para mim a seleção brasileira está muito encaminhada a fazer uma grande final de Copa do Mundo. Eu acredito que essa Copa vai ser França e Brasil, a grande final. Brasil e França. Eu espero que dessa vez a seleção brasileira consiga vencer a seleção da França
na final da Copa do Mundo. E não esquece, galera, você que tá chegando, é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.